Pode ir, Whindersson. Beleza? Então, assim, gente boa, meu nome então é Whindersson Oliveira, eu sou CEO e cofundador da Congressi, tá? Tem uma startup, a Congressi é uma plataforma de gestão de eventos corporativos. E eu trabalho nesse modelo de vendas o tempo todo, focado para esse tipo de negócio que nós temos aqui. Conheço modelos de expert em vendas, igual vocês também, algum de vocês trabalham e têm trabalhado, e da mesma forma, vendas é vendas por si só, não importa o que você vende, não importa o que você está negociando, né? O que importa é que você aprenda o modelo de vender, como convencer, como você fecha uma venda do início ao final. Então, por exemplo, aqui, ó, tá, vou só mostrar uma apresentação para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção nela para vocês entenderem o conceito de estrutura. E aí eu quero que vocês, no final, me digam, tá bom? Vamos lá, então. Vou iniciar aqui a apresentação como se eu estivesse falando para um cliente. Muito bem. Nós somos da Congressi. Congressi é uma plataforma, né, para a gestão de momentos críticos de eventos corporativos. Então, nós não somos uma etiqueteria, não somos uma bilheteria, nós somos focados em gestão de momentos críticos de eventos corporativos. Aqui são alguns dos eventos que nós já realizamos, entre eles o Congresso Brasileiro de Enfermagem, 8.000 participantes, 3.000 trabalhos científicos, internet simultânea e etc. Imagine a dor de você gerenciar um evento nessa complexidade. Assim como também um evento como este, a segunda conferência global de alto nível de segurança, que foi feito em 3 idiomas, tinha público de 143 países, envio de passaporte digitalizado pelo Itamaraty, um projeto feito com a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Itamaraty juntos. E aí havia gestão simultânea de auditórios simultâneos ali, check-in ágil, o público chegando praticamente quase todo no mesmo horário, era uma loucura. Então a gestão disso é um desafio. Outro evento também com 4.500 participantes, dentre eles os recursos que nós oferecemos, como certificado, tanto em PDF quanto local, painel de chamadas para atendimento integrado à TV, gestão de check-in express, encosta o QR Code, sai a etiqueta para o crachá, coletor de dados, onde quem está lá no stand pode coletar os dados e aí depois a nossa plataforma importa o arquivo e gera uma lista de quem visitou o stand. Então, isso tem um peso comercial que praticamente só isso já paga todo o uso de uma plataforma como essa. A gestão de opcionais, como o cara poder participar da inscrição principal, mas gerenciar workshops, oficinas, seminários, alojamentos, alimentação, transporte, tamanho de camiseta, que é um caos. O cara produz 10.000 camisetas para entregar para 7.000 pessoas, porque ele não sabe o número de quem é. Então, quando ele usa uma plataforma como essa, ele sabe exatamente qual é o tamanho de camiseta de todo mundo que vai para um evento desse perfil. E você consegue controlar ali o transporte, o traslado, a alimentação, os workshops que vão acontecer em trilhas simultâneas, e aí você sabe as vagas de cada pessoa que vai estar presente nesse projeto dentro de um evento. E aí um modelo nosso se resume nesse formato de preço, olha só, precificação. Formato de preço, sendo que permite inscrições em 4 idiomas e recebimentos internacionais em até 205 países. A nossa infraestrutura toda na Amazon AWS, a mesma infraestrutura que o Netflix, a Web Motors, a Lamborghini, a Globo, Sebrae e vários outros, a Pfizer e a Barcelona utiliza no mundo todo. E dentre os nossos clientes, temos clientes no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Guatemala, e entre eles também a Willow Creek, o Learned Summit, o Grow Leaders, a CSTC Christianity e vários outros congressos internacionais realizados também aqui. Se você deseja fechar conosco, então, vamos lá, meu nome é Whindersson, o telefone é este aí, você pode entrar em contato comigo. Tá. Bom, terminei aqui, tá? A apresentação para um cliente. Agora, eu quero que você me fale, isso aqui convenceu você de verdade? Ou ainda tem dúvidas em relação ao que foi explicado da proposta? Fala na bucha, gente. Vamos lá, pode falar mesmo. Eu quero que vocês falem. Cara, acho que passou uma tremenda autoridade a apresentação. Tá, continua falando. Vamos lá, quem mais? Mas pode falar na bucha, não tenha medo de falar, por favor. Eu conheço um pouco mais. Eu acho que foi direto ao ponto, né? E mostrou todos os detalhes. E principalmente trabalhou bastante na dor do público que precisa desse serviço, dessa solução. Eu acho que foi bem em cima e enfim, cumpriu todo o papel de venda. Certo. E na dúvida para, por exemplo, quem não tem case. Tá. Bom, nós estamos usando um caso meu que tem case, né? Então vamos continuar. Beleza.
Que mais que vocês viram? Vamos falar. Pode ser sincero, pode dizer, gente. Eu quero que vocês sejam verdadeiros comigo, tá? Vamos lá. Cara, eu achei, por exemplo, tem todos os seus cases, todos os seus clientes, mas eu não senti confiança do jeito que você falou. Você falou rápido demais, você falou... Sim, vamos lá. Assim, me passar a confiança. Sua voz não foi confiante. Tá, beleza. Vamos lá, pode continuar. Me falem mais aí. Eu conheço mais da tua plataforma. Aí acho que ficou meio confuso, porque é muito mais do que isso que você apresentou. Sim, sim. Tem alguns áudios aí que tá vazando aí, gente. Mas aí você tem que entender também, Arlan, que nós já conhecemos o Whindersson, a gente já conhece o trabalho dele. Então, quando a gente já conhece o trabalho, se ele já vem com esse pitch, para mim já tá vendido. Eu já comprei. Esse é o problema. Né? Então, assim, tem que pegar uma pessoa que realmente ela não conhece ele ainda. Mas se eu fosse analisar o Whindersson, eu acho que para mim tá perfeito. É que, assim, realmente, você passou muito rápido porque você tá tentando dividir o tempo aqui da galera, todo mundo. Sim, isso também. Tem a questão do tempo. Tem a questão do tempo. Mas eu acho que para mim tá perfeito. Podem ser abertos. Tá, não, beleza. Para mim tá perfeito. Então você tá legal. Beleza. Tem mais alguém que gostaria de pontuar alguma coisa? Por favor, gente, vamos lá. O case eu achei muito legal, isso aí que você apresentou, mas tem muitos clientes os consultores aí que não tem case legal. Tá. Como que seria iniciar isso aí sem apresentar um case? Tá, então aí a construção mesmo, a sua autoridade precisa ser construída no processo, né? Então, de alguma forma, você precisa estruturar isso. Agora, eu vou dizer para vocês, tá? O que a gente tem feito em relação a isso, tá? E vou mostrar aqui, só um minutinho. Posso levantar uma bola aí, Whindersson, rapidinho? Pode, por favor. Só para ajudar a galera. Sim. O interessante é que vocês entendam primeiro o que ele fez e a partir do que ele fez aí, vocês possam levantar algumas dúvidas, por exemplo. Não tem case, maravilha. Essa foi uma sugestão levantada e nós vamos ensinar como contornar isso. Agora, então, tem que ser analisado outros aspectos. Por exemplo, não sentiu... foi muito rápido. Ok, foi rápido porque ele está tentando maximizar o tempo aqui. Mas, assim, entender o que ele falou e dentro do que ele falou, se ficou alguma dúvida no seguinte, faltou passar alguma mensagem? Faltou falar algo? Vocês sentiram falta de algo no que ele falou? Foram apenas 14 slides. Vocês acham que faltou informação? E é esse tipo de feedback que vocês precisam dar agora. Porque a partir disso a gente consegue ajudar melhor vocês. Não, o Marlon, para mim, tá... de novo, ele só passou rápido, mas o que ele passou tá vendendo o projeto dele. Entendeu? Ele mostrou autoridade, mostrou que resolve o problema e a dor dele. Para mim tá bem claro isso, tá? Eu acredito que o principal problema aí é para quem não tem case para apresentar, né? Se você não tem case, aí fica mais complicado. Ok, agora sim, vamos lá, que eu agora vou pontuar para vocês algumas coisas importantes aqui, porque o que eu fiz para vocês foi exatamente um teste assim, para vocês sentirem um pouquinho, tá, do que a gente está fazendo. Mas para mostrar para vocês que o que eu fiz foi uma merda. E muita gente está achando bom. E eu não sei se vocês foram sinceros comigo ou não, tá? Mas eu queria, assim, realmente que vocês entendessem, tá? Que o que eu estou fazendo ainda tá péssimo. E eu vou mostrar por que tá péssimo, tá bom? Eu vou mostrar agora um roteiro aperfeiçoado de convencimento, tá bom? Vou compartilhar aqui agora para vocês. E preste muita atenção que assim, isso é baseado no que eu fiz lá, hein? Então, eu vou mostrar para vocês agora, sem uma estrutura visual, mas o que é o roteiro estruturado, revisado daquilo que deveria ser o meu verdadeiro pitch, tá bom? Estão vendo a tela compartilhada aí? Aham. Tá aparecendo? Sim. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o percentual para... Aí, beleza. Tá dando para ler agora, né? Sim, tranquilo. Então, veja bem agora. Olha aqui. Contextualização. Primeira coisa. Olá, meu nome é Whindersson. Eu sou CEO e cofundador da Congressi. Tentem se lembrar do maior congresso que vocês já participaram.
Imagine a quantidade de pessoas, assim como a quantidade de situações que aconteceu nesse congresso. Imagine agora em um outro congresso, promovido pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e o Itamaraty. Nesse congresso estavam presentes 2.200 pessoas, dentre várias autoridades de 143 países. Esse é o verdadeiro exemplo de uma torre de Babel. Os problemas comuns que acontecem em um evento como este, imagine todas essas pessoas, elas chegam praticamente na mesma hora e precisam de um check-in quase simultaneamente. E com uma internet que praticamente não funciona, e após essas pessoas precisando ser encaminhadas para os mais variados auditórios para assistir às suas palestras e workshops simultâneos. Isso acaba sendo um dos maiores desafios para os organizadores de eventos corporativos. Eventos desse porte não se restringe apenas na venda de ingressos online. Isso é só o começo, porque a parte crítica acontece durante o evento. Aí eu entro com o meu nome, eu entrei antes, né? Mas meu nome então é Whindersson, eu sou o CEO e cofundador da Congressi. A Congressi é uma plataforma de gestão de momentos críticos de eventos corporativos. Nós ajudamos organizadores de eventos nos momentos mais importantes para que ele se preocupe com o que é mais importante para ele, fazendo o evento ser um sucesso. E nós, os bastidores, cuidamos da parte mais pesada. Nós oferecemos a provisão de soluções de ponta, como check-in express integrado com QR Code, webcam, impressora Zebra, na emissão de crachá em 3 segundos. Um módulo offline com independência de internet no dia do seu evento. Gestão de auditórios simultâneos com limite de vagas por horário e sessões antecipadas. E a submissão de artigos científicos. A nossa equipe é composta por mim, o Whindersson, CEO, e com MBA em Gestão de Tecnologia da Informação e 14 anos como diretor de tecnologia da InoveLink. E o Sóstenes Gomes, que foi CTO, que é nosso CTO, e com uma formação em análise de sistemas, ele atuou por 5 anos como um dos analistas de sistemas da novomundo.com. Nós temos levado muito a sério essa jornada e nós acreditamos que, como a plataforma de vendas no processo de inscrição online, a Congressi é uma plataforma que resolve os momentos críticos de eventos corporativos. Da próxima vez que você for a um congresso, espere que dê muito certo, porque a Congressi estará cuidando de tudo para que o evento seja um sucesso. Muito obrigado. E agora? Pô, já tinha achado legal, mas muito dessa bom. Forma, cara, realmente ficou muito melhor, porque você cria a interação com o cara, você faz ele pensar, você cria a necessidade na cabeça. Acho o que eu estou mostrando para vocês é isso, ou seja, é uma estrutura. A construção do texto precisa ter um roteiro que leve o cara a uma decisão, que leve você a sentir que, tipo assim, não existe, se você faz um evento corporativo, se é um congresso, se é um treinamento, se é um curso, se é uma convenção, uma conferência, você vai pensar e falar assim, cara, eu não tenho outra alternativa senão a Congressi. É mais ou menos assim que eu preciso vender para você, para que você saia dali e coloque na cabeça que, cara, você quer fazer show, quer fazer bilheteria, quer fazer qualquer coisa, resolve. Mas para esse ponto específico de corporativo, ela vai resolver o problema, entende? Ô Whindersson, mas nesse caso aí, quando você apresenta, aí você se apresenta em slide, igual você fez da primeira vez, e com, com esse script? Eu apresento em slide, só que o roteiro desse script está muito memorizado na minha cabeça. Então, assim, eu vou estruturar o slide baseado exatamente nesse roteiro. E o roteiro que eu mostrei para vocês lá com o slide, aparentemente é bonito. Mas o que eu quero dizer para você é que, se você quiser, você não precisa de nenhum slide para vender isso. O meu bate-papo e a minha conversa com aquele script com você é suficiente para te convencer. Isso é legal, isso é forte. Pitch, né? E vocês precisam entender que, assim, eu falei muito pouco, mas o que eu falei foi essencial para poder definir a decisão do cliente, deixar clara na cabeça dele o que é que eu estou vendendo, o que eu estou fazendo. Porque o cliente, que é empreendedor, ele não tem tempo para poder ficar esperando a gente
ouvindo a gente falar o tempo todo. Esse cara tem um monte de coisa para fazer. E numa metodologia de andragogia, a metodologia de andragogia fala sobre o ensino do adulto. O ensino do adulto se você passar de 7 minutos, você quebrou o parâmetro de raciocínio. Então você tem 7 minutos no máximo para manter a atenção de uma pessoa. Passou de 7 minutos, você tem que mudar a metodologia, mudar a abordagem, e aí você já tem que estar no outro ritmo. Que é já levar esse cara para ele esclarecer dúvidas, para ele poder perguntar, deixar ele livre para poder questionar, mostrar um vídeo, mostrar alguma outra coisa que vai ajudá-lo a trazer informações claras, entendeu? Então, assim, a autoridade se constrói nesse processo onde você estrutura de verdade esse conceito de vendas que realmente o cliente vai entender nesse fluxo, o processo. Ele precisa entender, desde o início ao final, onde você está querendo chegar e aonde você está levando ele para a decisão, entendeu? E por muitas vezes a gente perde muito tempo achando que o nosso cliente está querendo saber muito de coisa técnica. Que o nosso cliente está querendo saber de um monte de informação do que eu vou fazer na estratégia do marketing, o que eu vou fazer na estratégia para gerar resultado para ele. E ele quer saber assim, cara, eu quero que você me faça vender mais, eu quero que você me faça ter resultado. Você consegue fazer isso para mim? Eu consigo. Então pronto, cara, você não precisa ficar floreando. Ele quer que você prove. É verdade. Então assim, olha aqui, ó, isso aqui é a prova de que eu faço, do que eu estou conseguindo de resultados hoje e eu consigo replicar isso para você. Então, é essa a ideia de que você tem que construir na cabeça de um cliente, entendeu? Entendi. Marlon, por favor, entre agora no seu momento também. Vamos agora começar a interagir, baseado nas perguntas também com o pessoal aí. Tem mais alguém que quer comentar em relação a essa questão do pitch aí? Deu para entender? Ou vocês entenderam o valor disso ou não? Eu achei legal, né? Uma coisa que você falou aí que eu achei bem interessante, igual você falou, você tem tudo na memória gravado, então, ou seja, você estudou bastante, né, o teu pitch, do que você quer oferecer para a pessoa, da sua solução, então isso, na hora de você apresentar, passa muito mais confiança. Eu achei legal essa parte aí. Às vezes que a gente acaba deixando passar. É porque uma coisa fundamental, assim, a postura sua corporal, quando você senta na mesa para conversar com o cliente, o seu ombro para frente, tá? As suas pernas da forma posicionada correta, o seu olhar no olho do cliente faz toda a diferença na venda. Se o cara vê você com o ombro baixo, se o cara vê você com as costas para trás, se o cara vê você com os braços cruzados, se ele olha você cabisbaixo, esse cara não vai confiar que você é um cara que realmente consegue resolver o problema dele. Então a venda começa aí. A venda começa na roupa, o jeito que você está vestindo a sua roupa, como que você está se posicionando diante desse cliente, quais as informações que você fala sem falar. Só de você chegar, você já demonstra se você é alguém confiante ou não. Se você é alguém que passa segurança ou não. A forma que você entona a sua voz mostra que você também tem autoridade e tem firmeza no que você fala. Agora, se você fala muito fraco, muito baixo, muito pequeno, muito diminuído, você está daquela forma já mostrando para o cara que você não tem muita segurança no que você faz, entendeu? Então você tem que ser firme, você tem que chegar firme e tem que chegar com uma postura que comunique de verdade alguém que é vencedor, de alguém que é bem sucedido, de alguém que sabe o que faz. Eu quero ouvir outros aí comentar. Eu vou deixar você comentar um pouco mais. Que legal isso aí. Opa, como é que é, Marlon? Eu vou deixar o pessoal comentar mais um pouco, que eu vou entrar com outra abordagem. Beleza. Antes disso, pode falar. Não, pode falar. Antes disso, eu acredito que deve ter, por exemplo, um posicionamento, o perfil do cliente ideal que você deseja atender ou não, para poder criar o seu pitch, correto? Sim, claro. A primeira coisa que você tem que entender aí é a questão da persona. O perfil do seu cliente tem que ser muito bem mapeado. Entendeu? Eu não perco tempo visitando cliente que não é o meu ideal customer, ou seja, o meu cliente ideal, o cara que tem potencial de negociar comigo. E isso tem que ser mapeado muito antes, tem que ser mapeado na primeira conversa que você faz com o cliente. Você já tem que qualificar esse cara entendendo aquilo que vai fazer diferença para você. Se você percebe que esse cara não é o cara que é um cara que tem perfil para pagar o seu projeto, cara, foge desse cara que não vai adiantar.
Se você entende que esse cara é um cara que tá com muito problema financeiro e não tem como poder resolver o problema dele, está querendo fazer uma estratégia de marketing para poder suprir a necessidade que ele tem hoje, ele não vai conseguir pagar, e outra, ele vai te pressionar até te matar para você fazer tudo que você não é capaz de fazer e achando que você vai ser a solução para os problemas dele. E a solução, você não é a solução para o problema dele, porque ele está ferrado, está lascado, e você está indo para lá achando que, ou seja, vai resolver o problema para ele, entendeu? Então, definir a persona, definir bem quem que é o público-alvo, definir qual que é o segmento que você quer atuar. Olha, eu sou especializado em caras na área de medicina, de odonto, coaching. E, cara, você tem que começar por um nicho que você domina. E você não adianta querer abraçar um mundo que você não vai conseguir. Então, fica bom em alguma coisa que você acha que você dá conta, especializa naquilo e depois você começa a variar os outros nichos. Mas você precisa pegar um nicho e falar, cara, eu vou ser bom nesse negócio aqui, eu vou tornar autoridade nesse negócio e todo mundo vai olhar para mim e vai acreditar que eu sou bom, porque você se especializou naquilo, entendeu? Uma coisa que eu faço muito aqui, ontem mesmo, até com as brincadeiras que eu fiz aí, caiu bastante lead aqui, e é óbvio, aí a gente já começa a dar uma filtrada nas pessoas. Acho que muito está nessa inteligência aí que o Whindersson falou também. O cara veio e falou, quero fazer um site assim, eu falei, cara, não é um site, é uma estratégia que você precisa. Aí vem aquela pergunta básica, quanto que é mais ou menos? Eu falei, olha, estimado X. Aí o cara, mas é muito caro. Então esse cara você já deixa ele de lado, não é o fit que você quer trabalhar. Acho que exatamente. Isso é muito importante que o Whindersson está falando, porque o que acontece? Tem muita gente que entra no desespero e quer vender ali e acaba enfiando os pés pelas mãos, entendeu? E acaba pegando um cliente aí, que é o famoso cliente monstro. E depois começa a ter dor de cabeça, você não consegue performar com ele. E Alan, nada mais mata um vendedor do que o cara ter uma sequência de insucesso. Com certeza. Não é? Porque isso desanima, isso desmotiva. E às vezes a gente mesmo faz isso com a gente, porque nós não qualificamos direito o cara. Então, tipo assim, quando o cara já for falar com você, você fala assim, olha, a nossa média de consultoria hoje, projeto que eu faço, é de 3.500 a 5.500, é de 5.000 a 10.000. Cara, bate o fio pro cara já saber que se ele falar que, opa, beleza, tal, vamos marcar assim, vamos reunir, cara, esse cara é o cara. Mas se ele já escapuliu porque ele sentiu que não é ele, foge desse cara, cancela com ele, tá beleza, não faz agenda com ele. Geralmente a gente manda um e-mail pro cara. Pelo e-mail, mais ou menos, ali a gente já filtra. Se o cara ele já fala, não, vamos conversar, aí a gente caminha. Se não, esquece, cara. Se o cara já tá chorando agora, chegar ali na metade do caminho, ele vai querer que você faça tudo de graça. Entendeu? E você também tem que saber falar não. Esses dias chegou um cliente nosso aqui que é de franquia, tá entrando um franqueado novo, e o cara, eu preciso que você resolva isso, porque você já conhece toda a estrutura. Eu falei assim, cara, eu não resolvo isso. Né? Até porque ele queria fazer um negócio muito similar ao da OMA. Eu falei assim, cara, você tem que ir atrás do cara que desenvolve essa ferramenta. Eu não vou desenvolver isso para você. Então tem muita gente que não sabe falar não. Né? Eu prefiro perder um projeto médio desse e pegar um maior ali na frente. Exatamente. Eu acho que comentando um pouco desse seu segundo pitch que você fez, me lembrou muito que eu vi hoje no Facebook do Vinícius Poseidon. Ele entrou com um novo pitch aí, junto com... Tá todo mundo seguindo o pitch novo do Érico lá, né? Que é aquelas tarjas, não sei o que lá, mas me chamou muito a atenção, porque boa parte do que você falou é o que está no pitch dele. É óbvio, adaptado para o pitch de emagrecimento, né? Mas, tomando as proporções, Whindersson, o que você falou nesse segundo pitch aí é igualzinho o que ele falou. A estrutura tá muito igual, cara, muito parecida. Eu acho que você vai ter um belo sucesso com esse pitch novo. Eu não sei se você já fez o teste do pitch novo com o pitch antigo. Você já fez esse teste? Não fiz nenhum teste com ele. Eu acabei de escrever ele ontem, porque nós estamos passando o que acontece. Cara, como eu estou no meio de startup, a coisa que a gente mais conversa e fala aqui é startup é validação. A gente valida tudo o tempo todo. Tudo que está passando pela startup a gente está validando. Por exemplo, eu estava vendo que lá no cadastro do participante de um evento estava dando muito spam, estava dando muito problema. Eu até falei para vocês aí com a galera, cara, tá terrível. Sabe o que eu fiz? Olha só, um campo a mais que eu coloquei no e-mail
para o cara digitar o e-mail e confirmar o e-mail de novo. Quando o cara digita o e-mail e o cara confirma o e-mail, eu diminuí o hard bouncing que estava tendo de e-mails devolvidos de 4,03% para 0,67%. Então, isso estava impactando diretamente a minha entrega de e-mail, porque o cara digitava Gmail com Gmail, Hotmail com Hotmail, e o cara digita o e-mail errado. Quando eu peço para o cara reconfirmar o e-mail, a gente resolveu, cara, a gente matou a charada. Ou seja, um detalhe, uma coisinha fez diferença para mim, entendeu? E por aí vai. São diversas coisas que, assim, no pitch também, validando, retestando, e vamos colocar ele para rodar de novo agora, mas já nessa estrutura. Então, vamos recriar totalmente a estrutura nesse formato, entendeu? Pegando um gancho nisso que você está falando, eu tenho que fazer um agradecimento aqui a uma pessoa, apesar que agora ele está de costas, não está nem prestando atenção, né? Mas ele... Ah, tá, o Marlon. Olha lá de costa lá. Pergunta se ele está prestando atenção. Não está prestando atenção. Tá conversando com alguém lá, deve ser com alguma filha dele, alguém da família lá. Chegou meu amigo Alexandre Amaral aí. Tudo bom, Alexandre? Pronto. Aí voltou o Marlon. Ô, Marlon. Aí voltou o rapaz. Alô. Aí, eu tava gestão de crise aqui, já resolvi. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui para você, apesar que você não veio tomar o show comigo, mas tudo bem. Te perdoo por causa disso. Mas não deu, cara. O Tomé mora no final de São Paulo, eu não sabia. Tudo bem, não tem problema, vai ter outra oportunidade. Mas olha o que é a conversa entre nós erros, o que pode ajudar. Semana passada o Marlon virou para mim e falou o seguinte, pegando um pouco nessa questão de conversão, tá, pessoal? É muito importante esse tipo de situação. O que o Marlon falou para mim, ele falou assim, por que você não coloca o telefone para poder baixar o e-book? Mas não coloca obrigatório. Aí você vai falar assim, cara, pro meu negócio que é pegar o cara, nutrir o cara durante 3, 4 semanas, para o cara levantar a mão para poder ir para um pitch de venda lá no final, eu falei, cara, isso não vai funcionar. Mas enfim, teste é teste. Cara, se eu falar para vocês aqui que todo mundo que está baixando o e-book lá da franqueadora master que eu tenho lá, tá colocando o telefone, vocês acreditam? Eu desacreditei. Entendeu? Não, eu desacreditei, mas eu desacreditei porque assim, tá todo mundo preenchendo. Então assim, são nesses pequenos detalhes que você vai ganhando ali mais autoridade com o seu cliente. Entendeu? Você ganha autoridade com o seu cliente e mais confiança. E aí, uma segunda venda, uma terceira venda, você consegue fazer mais fácil. Eu acho que é construção da sua autoridade frente a isso. Então, esse pequeno detalhe que você falou, o Whindersson, fez toda a diferença para você. Como fez toda a diferença para mim colocar o telefone no e-book. Eu não ia imaginar que ninguém ia colocar um telefone para baixar um e-book. Mas as pessoas estão tendo interesse e estão fazendo isso, para você ter uma ideia. Então, assim, as pessoas estão tendo dificuldade, mas acho que precisa voltar na autoridade aí, se tornar autoridade, montar esse processo para que isso te ajude na construção da venda. É o que está acontecendo comigo. É óbvio que muito do meu network me ajuda muito. Então isso faz dar uma força ali e os resultados que vão correndo pela rede vão jogando. Mas outro ponto que o Whindersson falou aí é muito importante, se torne autoridade em algum nicho, para que você possa escalar para os outros. Tá? Porque depois você replica, porque é igual. Tá? A estratégia é igual. A estratégia que eu usei para a franquia, eu estou usando para um software de gestão de canal de denúncia, que eu estou usando também para outro cliente aqui também, é a mesma. Eu só vou adaptando. Então, acho que isso te ajuda muito na construção quando você tira número. Tá? Isso te gera pulso. Esse pessoal de franquia já me indicou para uma grande empresa mineira. Cara, eu fiquei passado. Eu fiz um pitch de venda para a menina explicando qual que era o nosso processo super rápido, com um gráfico. Pronto. Resolvido. Entendeu? Mandei a proposta para ela. Agora tá com ela. Vou gerar reset de atenção nela. Para fazer o quê? Para ver se ela vende. É óbvio que às vezes demora, é uma empresa maior, tem outros pontos aí se envolve. Você não consegue vender de primeira para uma empresa grande. Eles têm todo um processo maior. Wilson, você está mais trabalhando com um processo aí com empresas maiores,
A venda não é em 10 dias você consegue vender. É uma venda Pelo menos complexa. para mim, no meu... Então, venda complexa, você tem que trabalhar ela o tempo todo. Agora, uma coisa, né? Startup trabalha de tudo para diminuir o tempo de negociação. Então, por exemplo, eu estava tendo negociações que duravam 25 dias. Cara, eu consegui, acredito, o que foi o hack desse esquema. Vocês não vão entender o que foi que eu hackeei no esquema todo. O que você fez? Então, descobrimos o seguinte, que ao invés de mandar contrato para uma empresa no B2B, mandar o contrato para os caras, para eles passarem pela banca de diretoria para avaliar, para passar para o jurídico para avaliar, para depois mandar para minha aprovação, porque eu trabalho B2B o tempo todo, então não é só cliente com cliente, então é empresa. Cara, isso estava levando 2 semanas a 3, até meses para poder fechar. E aí o que aconteceu? A gente colocou o termo de adesão no site. Pedi para o nosso advogado fazer o termo de adesão completo. O cara entra lá, faz o cadastro, já assina o termo de adesão, aceitando o termo de adesão. Acabou, cara, tá contratado. Você não acredita o tanto que eu consegui resumir o meu desafio em relação ao processo de vendas aqui com dessa estratégia, entendeu? Pegando um pouco um gancho nisso que você está falando aí, para mim também foi a mesma coisa aqui na questão de franquia. O que eu consegui aqui? A gente tinha um fluxo aí de quase 40 dias para o cara passar por todo o processo, até para não torrar muita paciência do cara, tá? A gente reduziu esse fluxo aí para 18 dias. 6 e-mails em 18 dias. Só isso, a gente saiu de 8 candidatos qualificados, tá certo? No mês retrasado, para 12 no mês passado. E a gente não finalizou esse mês, já estamos indo para 14. Qualificado. Eu estou falando de pessoas com interesse em investir em uma franquia por volta de R$800 mil. Olha só, fantástico. Tá? Então, assim, isso só na redução, tá? No processo dele. Então, do envolvimento. É óbvio que a gente tem todo outro engajamento aí também rodando isso. Mas entender esses processos é muito importante até para a gente aplicar isso no nosso. Sim. O que você fez, você está aplicando. Mas o que você faz para o cliente, volta também para você e vê aonde você está errando para você poder construir. Exatamente. Já falei demais, hein? Mas vamos lá. Vamos ouvir o Marlon agora, gente. Eu vou entrar aqui o seguinte. O Marlinho Paz Amor agora, nova fase. Eu tô aqui ouvindo, né? E assim, nós estamos com 18 pessoas na sala, né? Nós somos 18 aqui nesse momento. Sexta-feira, 15 para as 7. Poderíamos estar fazendo qualquer coisa. Estamos aqui. O que eu vejo? Quinta-feira, aliás, né? Eu tô viajando aqui. Não, hoje é sexta mesmo. Sexta? Meu fuso horário tá esquisito. Vamos lá. O que acontece? Sexta, cara. A maneira com que o Whitson falou... A explicação do Whitson é sensacional, mas eu creio que aqui dentro pode ter algumas pessoas que talvez ainda ficou um pouquinho vago o que ele falou. Alô, voltou? Talvez o que ele falou não conectou. Por quê? Porque o Whindersson vem de startup. Então aqui eu creio que deve ter alguns consultores que estão com necessidades mais básicas e mais primárias, né? Agora, uma das coisas que o Whindersson falou que é fundamental é a questão do processo. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão tentando captar com o script que o Natanael disponibilizou no Evo e não estão conseguindo. Ok? Não sei se alguém está passando por isso, né? Não estão conseguindo. Aquele modelinho que ele explicou lá. Tivaldo aqui. Tá acontecendo... a minha internet que tá ruim? Vê aí. Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá bom. Tá funcionando. Tá, beleza. É que eu tava assim... Tem alguém que tá com picote na internet. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como é que vocês vão... Quem aí tá a fim de descobrir como que se faz o fecha-venda de consultoria sem ter autoridade e sem ter case aí? Fala aí para mim. Quem aí quer descobrir? Eu. Agora, Marlon, vou colocando aqui as anotações, Marlon. Todo mundo, né? Como vender consultoria... O Marlon tá fazendo o pitch de vendas dele. Não. Eu não vou vender nada aqui. Eu vou ensinar vocês e vou explicar o mesmo que eu faço para vender consultoria que varia de 5 mil a 15 mil reais pela internet com apenas uma reunião. E esse sistema funciona mesmo que você não... mesmo que você não tenha autoridade nem case de sucesso.
Beleza? Top. Então, eu vou explicar exatamente o passo a passo que eu utilizo. Ele não está ainda configurado. Todo mundo aqui já sabe que eu futuramente vou lançar um curso de venda, mas a minha intenção aqui é ajudar. Então, eu ainda vou refinar o que eu vou falar, mas eu vou dar aqui mais ou menos 6 passos, tá? O que eu utilizo? Eu utilizo os 6 seguintes passos. Primeiro passo, pesquisa. Eu vou pesquisar com quem eu vou falar. Isso você pode fazer até se você quiser fazer a orientação do Whindersson. O Whindersson foi um negócio fantástico. Escolhe um nicho que você tenha mais habilidade. Qual é a grande dor do consultor de venda? Você não tem que ser só expert em vendas online. Tu tem que entender do produto e do mercado de cada cliente que você pegar. Então, se você começar a dar tiro para tudo quanto é lado, tá ferrado, porque não adianta você saber escrever uma copy se você não entende do mercado e daquele tipo de cliente. Então, o que você tem que fazer? Pegar o teu background, ver nele quais são as áreas de atuações que é mais fácil para você começar, e aí dentro disso você começa como todo mundo aqui, tá? Qualquer coisa vocês quiserem falar, depois vocês se desmutem e façam a pergunta, que estava tendo ruído. Então, o que acontece? Você tem que pegar um local, uma área, não precisa ser, por exemplo, dentista. Se você é da área de saúde, você com certeza vai falar com mais pessoas de saúde. Se você vem, por exemplo, de plano de saúde, você vai conseguir, de repente, falar de plano médico, plano dental, outros tipos de seguro. O que eu quero dizer é o seguinte, você está dentro já de um nicho, tem um background. Primeiro, foca nesse nicho. Essa é a grande dica, ok? E aí você vai fazer a pesquisa desse nicho. Vai entender quais são as dores dessa galera, o que eles já fizeram para tentar se dar bem, porque muitas pessoas já tentaram algumas coisas e não deu certo. Vocês têm que levantar todos os dados, ou seja, você vai buscar dentro daquele nicho quais são as dores, o que eles já tentaram fazer para resolver e quais são as necessidades dele. Ok? Primeira coisa que vocês vão fazer, estão na parte de pesquisa. O segundo momento é preparação. Você vai preparar o que você vai falar na reunião. Beleza, vai ter a gravação, Alessandro, depois você vê na gravação. Então, você vai preparar isso. Eu faço mentalmente. Eu tenho 20 anos de experiência, eu não escrevo, mas no começo eu escrevia. Então, eu pegava aqui uma folha de A4, eu anotava aqui todas as dores daquele nicho, o que a maioria das pessoas daquele nicho já tentou implementar e não deu certo, ok? Todas as necessidades, eu deixava tudo isso preparado. Então, eu já deixava ali mais ou menos esquematizado o que eu iria falar pela internet. E aí, você vai chegar no dia da reunião. Primeira coisa que você vai fazer no Skype. Marlo, eu uso slide ou eu não uso slide? O Marlo não usa slide. E tem o porquê de não usar. O slide, para mim, quando eu fico preso no slide, eu fico condicionado a falar somente o que está ali. E nessa primeira fase de conexão é onde você vai fazer algumas pesquisas para aquele cliente. Então, a minha dica é, comece sem slide. Vocês vão entender por quê. Depois vocês vão conseguir usar o slide melhor, mas comece sem slide. Na fase de conexão é quando você já está com o cliente na sua frente aí no Skype. O que você vai fazer com esse cliente? Você vai tentar criar uma conexão com esse cara. Então, eu vou dar alguns exemplos. Tá? Todo mundo sabe que eu sou muito forte na área de coaching. Eu fiquei muito tempo na área de coaching. O que eu fiz? Eu fui a eventos de coaching, eu fiz uma formação de coaching, eu fui me especializando. Então, quando eu começo a falar com a pessoa, por exemplo, eu vejo que a pessoa que fez o contato comigo é de São Paulo. Eu já sei que ela é de São Paulo. Então, nesse momento que alguns vão chamar de quebra-gelo, eu vou começar a falar coisas que não tem nada a ver com o que eu vou falar depois, para criar uma conexão automática com aquela pessoa. Então, por exemplo, você é de São Paulo, você é de São Paulo, poxa, que legal, cara, eu fui esse tempo. E aí eu vou começar a falar de situações que ocorreram em São Paulo. Se a pessoa falar para mim que já trabalhou com vendas, alguma coisa, eu perguntar, e aí, conta um pouquinho, fala sobre o seu negócio. E eu fico calado. Eu deixo ela falar do negócio dela. E aí, quando eu entro perguntando como é o seu negócio, ela vai começar a falar o quê? As dores individuais dela. Cada cliente tem um histórico. Então, eu começo já a anotar aqui o que ela está me falando. Poxa, Marli, eu vou te dar alguns exemplos reais, tá? Então, um tempo atrás, eu contatei uma agência, eu coloco assim, no papelzinho assim, ela está falando, eu escrevo assim, a agência.
bababá, bababá, bababá. E aí nós fizemos aqui algumas ações, não sei o que lá, mas o que vocês fizeram? Aí eu pergunto, o que vocês fizeram? E deixa ela falar. Ah, nós fizemos Instagram. Aí eu escrevo Instagram, eu escrevo assim, Insta, né? Insta. Ah, nós fizemos Snapchat, Snap. Nós fizemos um blog. Isso eu já sei que tem blog, porque eu já pesquisei lá atrás. Eu fiz o contato, hoje em dia reunião, eu já pesquisei, já sei que ela tem um blog. Se eu não sei que ela tem um blog, fez um blog? Coloca aí no chat aí qual é teu blog. Ela coloca o blog, eu já abro o blog. E já vou dar uma olhada no blog que tá vendo. Então ela tá falando, eu já mudei a tela e tô vendo o blog dela. E aí eu vou descobrir quais são as dores dela. Aí eu descubro, eu vou dar um caso real. Uma pessoa investiu 15 mil numa agência, ela fez somente um site lindo, um blog bacana e não vendeu R$1. E a fanpage, capinha de fanpage, aquele monte de troço que tem que ter, mas não está convertendo o cliente. Então eu vou anotando. Quando ela fala que vendeu, que pagou 15 mil para uma pessoa, eu sei que ela tem um potencial de pagamento alto. Então eu já comecei a descobrir nessa pesquisa, né, nessa apresentação aí, nessa pesquisa, qual é o potencial de pagamento dela. E aí, vou abrir aqui alguns parênteses. É coach, né? Aí eu tô aqui com o Carlos Soto, ele vira e fala assim, não, eu sou coach. Eu falo, pô, beleza, Carlos. Quanto custa o seu pacote de coach? Aí ele vira e fala assim, não, eu sou top, meu pacote de coach custa R$5.000. Ou seja, ele não é um coach iniciante. Ele não é um coach intermediário, ele já é um coach com uma certa experiência que está escalando. E ele me fala que cobrou 5 mil. Essas informações são as informações que eu preciso para lá na frente dar meu preço. Então, é isso que eu estou pesquisando. Eu estou pesquisando o seguinte, quais são as dores individuais dela, qual é o potencial de pagamento dela, o que ela já vivenciou de tentativa e erro, porque na minha apresentação eu vou falar justamente desses detalhes, ok? Então, eu estou aqui na parte de conexão. E aí eu vou começar a apresentar. Aí eu vou começar a minha apresentação. E o que é a minha apresentação? A minha apresentação é o que ela tem que fazer no negócio dela. Eu não estou vendendo para ela, eu não estou dizendo o que ela tem que fazer. Eu vou começar a dizer o que o negócio dela precisa. E aí eu começo a falar assim, olha, eu vou te explicar agora, Carlos, tudo o que você precisa fazer para que você consiga faturar. Beleza? Olha, o que você precisa é isso aqui, olha. E aí, normalmente, eu faço assim, você pode fazer num quadro, você pode fazer com links, faça do jeito que você quiser. Eu costumo virar para o quadro aqui e eu desenho no quadro ao vivo e a cores, na hora. Você precisa ter assim, uma página de captura. E aí, por exemplo, o Carlos é coach, então eu vou ensinar o funil de coach. E eu falo assim, olha, é legal você ter blog e ter site, você já tem uma estrutura. Agora você precisa ter uma máquina de venda. E eu vou te explicar como é que você vai fazer para trazer aquelas pessoas com potencial. Porque muitas vezes vem muita gente, né, fazer aquela primeira sessão, mas é desqualificado, não é isso, Carlos? Aí ele vai falar, E aí você vai fazendo várias primeiras sessões e quando chega no final a pessoa adora, mas ela não quer fechar porque ela acha caro, não é isso? Aí ele vai falar, mas como é que eu sei disso? Porque lá na pesquisa eu já sei quais são as dores. Então, na minha apresentação, eu vou levantando aquelas dores que eu pesquisei do nicho. E aí eu vou apresentando e tocando na ferida, enfiando o dedo. Toma, acontece isso. E aí você faz um monte de vídeo, você faz um monte de texto no blog, e aí no final do mês o resultado é 0 de faturamento. Não é isso, Carlos? Olha lá, ele balançando a cabeça, que bonitinho. Porque eu já conheço todas as dores do avatar e eu estou incluindo as dores principais. Eu falei, o que acontece? Muita gente, Carlos, contrata uma empresa, uma empresa para tomar conta e eles fazem um trabalho sensacional. Eles fazem um banner bonito, eles fazem um blog impecável, aí eu já vou falando das dores individuais delas. Só que muitas vezes você não consegue converter esse faturamento. A carinha dele balançando. Então, assim, eu já toquei nas dores do nicho, toquei nas dores individuais dele e tô conectando ele, tô criando nele um desejo por resolver maior ainda. Eu tô aflorando a necessidade e tô criando uma sensação nele ruim de que realmente ele está se frustrando com tudo aquilo. E agora eu venho com remédio. Qual é a solução? Mas fique tranquilo. Eu vou te mostrar agora a única coisa que você precisa para captar os clientes, exatamente o cliente que você quer atender e que tenha potencial de pagamento. Tudo bem? Ele está feliz, está balançando a cara, ele está feliz. E aí eu vou começar a mostrar o funil de coach.
Olha, o que você precisa fazer é isso, o que você precisa fazer 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 isso. Eu faço no quadro, mas vocês podem pegar um modelo, e aí eu recomendo que ao invés de vocês colocarem aquela gravura do Natanael, do funil, é lindo, né? Deixa eu contar uma coisa para você, aquilo não converte nada. Aquela imagem do funil não converte. Aquilo é balela. Se você mostrar aquilo para o teu cliente na apresentação, ele vai olhar um monte de quadrado, puxadinho, retângulo e não vai entender. Então você tem que apresentar de uma maneira que ele conecte, que ele veja aquilo pronto. Então, se você nunca fez, tire print de um anúncio pronto, tire print de uma página pronta no ar, ou já deixe reservado nos seus links, guardado links de modelos de página de algum amigo fez. E quando eu falo algum amigo, eu estou supondo que você não tem case, ok? E aí você vai criar. Fala, isso é exatamente o que foi feito nesse cliente aqui. Quando você fala, esse, eu vou te mostrar o que foi feito nesse cliente, você não disse que é um cliente seu. Você está falando nesse cliente, você não está mentindo e está mostrando. E aí você vai começar a mostrar, olha aqui, ó, foi feito esse anúncio, tá vendo? Esse anúncio focado em dor, tal. Quando a pessoa clica aqui, ela vem para esta página, onde ela vai fazer um cadastro. Após esse cadastro, ela vai receber essa página com esse vídeo. E nesse vídeo vai ser conectado, vai ser entregue a informação, ou seja, você vai qualificar o seu cliente e ao final você vai pedir para que ele faça um agendamento. Neste agendamento, após ela clicar para o agendamento, ela vai responder 3 perguntas, pelo menos. E nessas 3 perguntas, você já vai dar na explicação, você vai dar uma noção de valor. E nessas 3 perguntas, você vai fazer uma qualificação ao final do seu lead. Resultado, você vai ter quem você quer e você já vai ter uma pessoa que tem potencial para te pagar. Aí, a pergunta é a seguinte. Carlos, implementando isso no seu negócio, e agora preste atenção no que eu vou falar agora. Essa é uma das muitas técnicas. Implementando isso no seu negócio, você acredita que você consiga fechar pelo menos de 2 a 3 clientes por mês? Ele balançou que sim. Ou seja, na minha cabeça eu já fiz a seguinte conta. Eu já provei para ele que ele consegue faturar entre 10 a 15 mil reais. Ou seja, eu fiz uma ancoragem de valor do que eu vou entregar de 10 a 15 mil reais mês. Beleza? Já ancorei esse preço. Agora eu vou para o fechamento. Tá? Aí você fala assim, mas você não tem case, eu não preciso de case. Eu falo, então, Carlos, então você precisa fazer esse trabalho. Como é que funciona o meu trabalho? Eu faço exatamente tudo isso. Eu sei fazer desde o anúncio até o dinheiro na sua conta corrente. Eu consigo fazer tudo isso. Aí ele fica feliz. Beleza? Implementando isso, qual é a garantia que você tem? Que você vai estar recebendo clientes, possíveis clientes ou leads qualificados. E aí, você tem que fazer a sua parte. Fazer aquela primeira sessão matadora que eu tenho certeza que você aprendeu a tua formação. E aí ele vai lembrar que ele realmente aprendeu a fazer uma primeira sessão matadora, que toda formação ensina isso. E aí eu tenho que saber isso porque eu pesquisei. Entendeu? E aí você vai conseguir converter. O que você achou? E aí eu calo. Eu fico calado. E aí ele vai começar a dizer, pô, é sensacional, é tudo que eu pedi a Deus, tá precisando disso, de uma pessoa que fizesse... E aí eu deixo ele falar. Porque ele já está emocionado. Porque eu meti o dedo na ferida, eu falei tudo que o negócio dele precisa e eu sou a pessoa que sei fazer e resolver. Marlon, mas e se ele perguntar se você já fez isso? Se ele pedir seus cases? Você tem case? Pô, eu tenho vários cases. Você conhece um cara chamado Jerônimo Temel? E aí, se o cara é coach, conhece o Jerônimo. Você conhece o Bruno Giuliani? Você conhece o Sandro San, o Wilton Neto? Conheço. Então, esse é exatamente o mesmo método que eles utilizaram para captar os primeiros clientes dele. Ponto. Eu já fiz, eu provei para eles que isso é uma prática do mercado. Se ele fala assim, mas você já fez alguma vez? Eu já passei por uma dessas e falei assim, olha, eu ainda não implementei para nenhum cliente porque eu ainda não peguei nenhum cliente com essa necessidade, mas eu conheço todos os processos do início ao fim. E eu sei exatamente o que você precisa fazer. Eu conheço o teu público, conheço o teu avatar e eu sei executar de cabo a rabo. E aí a pessoa fica, porra, depois dessa aula que eu dei, cara, esse cara sabe o que ele está falando. E aí eu falo o seguinte, bom, e como é que funciona o meu trabalho? Eu faço tudo isso para você e o valor que eu normalmente cobro para implementar tudo isso é
de aproximadamente 10 mil reais. Mas o que eu posso fazer para você aí eu posso ou segurar os 10 mil reais, ou eu normalmente não faço isso, eu ancoro, porque eu tenho uma tabela de preço aqui e um funil de coach para mim, 5 mil reais é o preço ideal para eu vender. Eu falo o seguinte, olha, tem coaches que pagam entre 7.500 a 10 mil reais por essa mesma máquina de venda montada, ok? Mas o que eu vou fazer para você é o seguinte, Carlos, 5 mil reais e o melhor, você pode parcelar em até 12 vezes, porque eu tenho um PagSeguro lá rolando solto. E o melhor de tudo, Carlos, você com apenas um cliente seu, o meu serviço está pago. E com o parcelamento em 12 vezes sem juros, você vai pagar a grande parte desse parcelamento com o retorno do seu investimento. E eu calo a boca. Por que eu calo? Porque quem fala primeiro perde. E agora, duas coisas podem acontecer. Ele fala assim, pô, sensacional. Se ele falar qualquer palavra afirmativa, eu faço a transição para o fechamento. Eu falo, maravilha, Carlos, olha, como é que funciona? Como é que são? E aí eu tenho uma técnica chamada próximos passos que eu acho maravilhosa, que é o seguinte. Então, os próximos passos são o seguinte, Carlos. Eu vou mandar um link para você, ok? Assim que houver confirmação do seu pagamento, eu já vou agendar uma primeira reunião com você, que é onde eu vou levantar vários dados do seu cliente para a gente começar o trabalho. Ok? Aí ele fala assim, ok. Essa primeira reunião, eu preciso de um tempo maior de conversa, que pode chegar a 2 horas, tá? Geralmente é de 1 a 2 horas, não passa disso não. Qual é o dia dessa semana aqui? Qual é o dia dessa semana que você tem disponibilidade de a gente já fazer essa primeira reunião? Qual o dia, Carlos? Terça-feira da semana que vem tá bom para você? Tá bom? Maravilha. Então, deixa eu já deixar pré-agendado aqui. Então, eu já estou pré-agendando a primeira reunião. Eu já estou dando como certo que a venda está fechada. Coloca aí no chat, Carlos, qual é o seu e-mail para enviar o link de pagamento. E aí, o que 99 das pessoas fazem? Coloca o e-mail. E eu falo, beleza, Carlos, então é isso. Eu estou te mandando o link agora. Assim que você fizer o pagamento, vai haver a confirmação. E aí nós já vamos fazer já a nossa reunião terça-feira. Beleza? Então até lá, um forte abraço, tchau. Vamos lá. Agora eu vou recapitular os pontos. Pesquisa. Se quiser anotar, pode anotar. É o primeiro momento. Você vai pesquisar tudo sobre as dores do seu avatar. Isso antes da reunião. Preparação. Você vai preparar essas anotações do seu lado. E o que você tem que preparar? Quais são as dores que ele tem? O que ele já tentou fazer e não deu certo, porque isso é o mais importante na sua apresentação, o que ele já tentou e não deu certo. E aí você pode relatar o que esse cara precisa, o que esse cara quer, relata mais alguma coisa. Mas o mais importante são as dores e o que ele já tentou e não deu certo. É isso que você precisa. E aí, com isso na mão, o que você vai falar na sua reunião? Você vai levantar de novo essas dores e você vai dar o remédio do que ele vai fazer agora e vai dar certo. Então, é pesquisa, preparação. O terceiro é a conexão, que é aquela parte inicial, que os coaches vão chamar de rapport. Você tentar fazer uma conexão para que você seja uma pessoa mais próxima dele. E aí, o que você vai levantar? Lembra lá do livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas? Se alguém aqui já leu, você vai começar a falar pontos em comum. Você vai começar a falar coisas na sua história que tem a ver com algo da vida daquele cara. Ou de um coach, ou de um dentista, ou de um psicólogo, ou de um mecânico de aviação, ou seja lá, whatever, o que for. Você vai ter que falar algo, ou relacionado ao local que ele mora, ou relacionado ao time. Se o cara é flamenguista, eu vou tirar onda que eu sou flamenguista. Se o cara é coach, eu vou dizer, caraca, eu também fiz uma formação em coach, com quem você fez? E aí vira um papo de amigo. Eu crio uma conexão instantânea com aquele cara. Eu crio um ponto em comum, e em cima desse ponto em comum eu martelo. E aí eu já virei alguém mais próximo do que ele. É uma técnica que eu utilizo nesse momento. Quarto, apresentação. Ok? Nessa apresentação, na conexão, você vai dar aquelas perguntas também de sondagem, tá? Na apresentação, você vai começar a apresentar o que esse cara já viveu de dor, quais são as dores do nicho. Você começa falando por isso, deixa eu te falar o que acontece. Lembra aquela frase do Nathanael? O grande problema é que muitos coaches já fizeram isso e não deu certo, isso e não deu certo, isso e não deu... Aí eu vou para aquela velha técnica do problema, causa e solução.
Isso acontece porque causa, pum, 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 pum. E a solução que você tem que fazer é essa aqui, ó. Toma, toma, e aí eu começo a mostrar. Quando você já tem case, você pode falar assim, ó, inclusive, deixa eu te mostrar aqui, ó, o que eu fiz para Lízia Medina, o que eu fiz para Gabriela Mello, o que eu fiz para fulano de tal, o que eu fiz para fulano de tal, aí você já pode ir melhorando, porque ao invés de você mostrar páginas de outras pessoas ou desenhar o processo, você vai mostrar o que já foi feito, ok? E aí, depois da apresentação, você vai fazer a transição para esse fechamento. E na transição, você fala assim, olha, aí é o momento que eu falei com o Carlos, você acredita que implementando tudo isso no seu negócio, você consiga fechar de X a X clientes? Então, você tem que botar na cabeça do cliente, você tem que vender para ele que é possível que ele vá para o próximo passo dele. E aí, é importante que você entenda o conceito do próximo passo. Se o cara não fecha nenhum cliente por mês, nunca fale que ele vai fechar 15 clientes. Eu tô vendo um monte de coach falar assim, ó, como fechar 15 clientes por mês? Porra, isso não conecta com um cara que não fecha nenhum. Nenhum. O cara não fecha nenhum. Como é que ele vai fechar 15? Pro Carlos eu prometi de 2 a 3, não foi, Carlos? E você ficou feliz. Porque de 2 a 3 é algo possível. Não é algo que requer um grande esforço e preparo. Então o próximo passo, para quem não está fechando nada, é 1. Mas se eu vendo de 2 a 3, eu estou ancorando também o valor do trabalho que está sendo feito. E isso é fundamental. Ok? E aí a parte da transição. E aí eu vou fazer a transição e vou para o fechamento. O fechamento, eu tenho utilizado uma das técnicas, é os próximos passos. E aí eu vou para os próximos passos. Nesse momento, a única coisa que pode acontecer é começar a criar objeções para o fechamento com relação a valor, com relação a parcelamento. Aí a negociação, você vai negociar. E o encerramento eu faço dessa forma, que eu fiz com o Carlos. Você vai simplesmente dizer agora, fazer o CTA. E eu tenho muito consultor que passa o preço, mas não faz o CTA. E aí o cliente não paga nunca. Quantos aqui já aconteceu de dar o preço e o cliente não pagar? O cliente gostou, adorou a reunião, tu deu o preço e ele não pagou. Ele não pagou porque você não disse o que ele teria que fazer. Ó, já pintou um eu ali. Ó. Se você não disser o que ele tem que fazer e não criar uma certa escassez, é aí que escassez que eu uso. Você não precisa dizer que tem milhões de clientes agindo no seu comporta 2, porque isso é muito balela. Mas o que eu faço? Escassez de data. Para eu conseguir falar com você na terça, Carlos, logo você já subentendeu que você tem que pagar logo, porque na segunda-feira tem que bater para mim a confirmação. Aí sabe o que acontece comigo muito? Pô, Marlon, eu paguei agora de manhã, cara. Não sei se vai dar tempo de confirmar, mas toma aqui o boleto. Ó. Porque a reunião está condicionada ao pagamento. E eu já dei prazo para a reunião. E o cara já sabe que ele tem que pagar. Estou fechando agora. Então, gente, é isso que eu faço. Eu crio uma data na cabeça do cliente e, a partir disso, eu faço com que ele faça o pagamento até um dia antes para poder eu receber a notificação do PagSeguro e ele ser atendido naquela data. Pronto. Essa é a metodologia que eu uso que me permite fechar de 5 mil a 15 mil reais com qualquer tipo de cliente numa primeira reunião por Skype e sem ter autoridade e sem ter case. Eu faço isso desde que não tinha um cliente. Sempre deu certo. E aí eu já dei alguns indicativos de como você pode resolver. E agora, dúvidas? Pode abrir aí. Perfeito, cara. Perfeito. Muito show. É legal esses pontos aí que, nossa vida, a gente vê o quanto que a gente precisa se preparar, né, e treinar mais. É isso aí, cara. Gostei pra caramba. A grande diferença, olha só, qual é a diferença entre o que eu falei e o Whindersson falou? Estruturalmente, nenhuma. Se você for para pensar, tudo que o Whindersson falou veio de algo parecido, semelhante ao que eu falei. Só que como ele já tem algo empacotado, uma solução empacotada, ele consegue fazer isso virar um texto, uma carta de venda pronta, né, Whindersson? E aí fica, ó, lindo. Só que consultor não pode ter uma carta de venda pronta. O que vocês precisam ter é uma estrutura de pensamento, uma técnica de montar uma apresentação poderosa, porque é um coach. E eu ensinei o que eu falaria para um coach. Mas poderia ser um e-commerce. E a galera do e-commerce está aí. E uma das coisas fundamentais que você falou também aí é justamente assim, no processo de venda, como vocês estão fazendo na parte de consultoria, é aquela questão de passar o processo de identificar a dor, né, de uma forma muito clara. Então, a variedade de público que vocês têm para atender, quando você se especializa num nicho, você já vai conseguir identificar dores mais específicas,
Mas ouvir essa dor aí é um ponto fundamental para você estruturar a sua argumentação e você ir direto ao ponto daquilo que o cara realmente precisa e não ficar divagando, né? Então, se você estrutura bem, entende muito bem isso, ouvindo o cliente, fica realmente mais fácil. O Marlon pontuou fantasticamente bem, estruturou a ideia do conceito de como vocês vão fazer e como uma forma de consultoria, né, para poder vender isso. É fantástico. Eu tenho algumas coisas mais aqui para passar para vocês, que é justamente na parte de métricas, resultados e tal, mas eu acho que ainda acho que o pessoal pode falar mais um pouco com o Marlon para tirar mais dúvidas aí. Com certeza vai ter dúvida aí. Vamos lá. No meu caso, gente. Gente, vocês querem aprender, mas vocês não querem perguntar. Eu sou o cara mais humilde da face da terra. Eu pergunto tudo até hoje. Eu chamo um monte de gente em box aí e pergunto. Se eu tivesse com problema de venda, que eu não tenho, nunca tive, eu estaria perguntando tudo pro barbudo que tá falando. Ou pro outro ali, bonitão. Ô, Marlon. Fala. Como foi que tu chegaste aonde tu estás agora? Qual foi o caminho que você fez para ter essa experiência de venda que você tem hoje? Vamos lá. A experiência que eu tenho são só 20 anos vendendo. Só 20 anos. Tá? Eu sou do comércio varejista desde que eu me entendo por gente. Tá? E as maiores escolas que eu tive, eu migrei muito de área. Desde C&A, desde lojas desse tipo como Líder Magazine, C&A, que é um atendimento muito subjetivo, que na verdade a gente arruma a loja para o cliente comprar. Então a gente tem que entender como fazer uma arrumação que o cliente compra o que eu quero vender. É um status. Depois eu fui para outras lojas mais agressivas, onde eu fui para na Casas Bahia, que eu comecei como vendedor, virei treinador de vendedor, virei subgerente, gerente geral de loja, ok? E depois eu estava cansado da Casa Bahia, fui vender Herbalife, depois eu me cansei da Herbalife, fui vender imóveis. Então eu vendo desde sempre. Agora, já vou te falar um negócio. Eu sempre fui um péssimo vendedor, Sivaldo. Na Casas Bahia, eu não era um vendedor top. E aí teve essa promoção para treinar vendedor. E como é que era a promoção? Eu aprenderia as técnicas de venda para depois ensinar. Eu falei, essa é a grande oportunidade que eu tenho de aprender com quem já sabe. Então, a virada de chave foi quando eu fui aprender com pessoas que sabiam mais do que eu lá. E aí fiquei 3 meses treinando na Casa Bahia primeiro. Depois eu comecei a aplicar em loja como vendedor, todas aquelas técnicas, e depois eu fui treinar vendedor. Ali eu aprendi. E aí eu descobri, e aí já para desfazer na cabeça da maioria que está aqui, venda é um dom. Venda não é um dom. Eu era um péssimo vendedor a vida toda. Foi bem depois que eu aprendi essas técnicas é que eu melhorei como vendedor. E aí, meu filho, serviu para vender geladeira, serviu para vender garantia estendida, serviu para vender pão odontológico, serviu para vender Herbalife, serviu para vender imóveis. Serve até hoje vender consultoria. Então, quando igual a liderança. Já era. É igual liderança. Ninguém quer dizer que tem que nascer líder, mas o cara se desenvolve. E a mesma coisa vendedor. Se desenvolve. Agora, uma coisa bacana de falar é o seguinte. Quando eu vim do varejo, Sivaldo, e caí na consultoria, não pense que foi fácil. Porque vender no varejo é bem diferente. A pessoa já entra com uma geladeira queimada precisando comprar uma nova. Eu só tenho que convencer porque que vai comprar na Casa Bahia no ponto frio. Agora, quando você senta a bunda aqui, você tá falando com uma pessoa que está do outro lado, tem outra cultura do que a sua, tá te vendo por uma televisãozinha, não tem aquele rapport, você não consegue fazer muita técnica de espelhamento, e quem é coach, entende PNL, sabe o que eu tô falando. Não dá para fazer muita técnica de espelhamento. Eu tive que adaptar tudo para online. Aí, amigo, foi tentativa e erro. Até o momento que eu errei no começo, eu falei, peraí. Aí eu comecei a montar uma estrutura, comecei a entender o que precisava fazer, falei, vou testar essa metodologia aqui. Testei a metodologia e comecei a virar. Para vocês terem uma noção, a cada 10 clientes que eu pego, eu fecho 9 clientes. E aí tem um porquê eu fechar 9 clientes. Porque eu não ofereço, na época eu não oferecia só campanha. Eu oferecia blog para quem precisava. Eu via que o cara não podia pagar uma campanha, eu vendia para ele um blog, uma página de captura. Então, amigo, eu precisava comprar leite e fralda. Então eu não ficava nesse esqueminha de só vou vender costura de alto valor. Eu comecei vendendo blog a R$ 1.500, eu me mantive quase um ano fazendo só blog no Épico. Eu sou especialista em blog no Épico. Fazia muito. Cobrava R$ 1.500 para fazer um blog no Épico. Eu sei que é caro com um blog no Épico, mas eu faço em 1 hora, 2 horas, tá pronto.
Só que eu gerava valor para aquele blog. Eu não vendia assim, vou fazer um blogzinho, não. Eu enfeitava o negócio e eu fazia essa metodologia que eu falei. Tocava nas dores, fazia tudo aquilo. E aí eu peguei muito coach início de carreira. Coach início de carreira não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que eu vou oferecer uma campanha que depende de pelo menos R$1.000 de investimento em ads? Não adianta, gente. Então a gente tem que entender o público que a gente está ligando. Então por isso que eu sabia muito bem do meu público. Quando o cara falou assim, acabei de sair de uma formação, opa, esse aqui tem uma tendência forte a ser um blog de 1.500. Mas eu ia pesquisar. Mas trabalha com o quê? Não, eu sou médico especialista em opa, volta R$5.000. Então, na pesquisa, você sabe para onde você vai levar o cara. Então, uma das coisas que vocês vão fazer, que eu não citei aqui, é tenha um mix de produto já para atender esse público. Então, o mix é blog a 1.500, blog com taxa de venda, captura e mais alguns e-mails de R$2.500, campanha de funil de venda para coach, eu cobro R$5.000, não cobro mais porque agora vocês vão saber em primeira mão, eu não atendo mais consultoria. Eu não sou mais consultor, então eu não sou mais concorrente de vocês. Eu vou me dedicar unicamente ao meu novo negócio. Então fique tranquilo que eu estou fora do mercado. Beleza? Qual é o teu novo negócio? Então, meu novo negócio, eu vou fazer o meu curso de vendas, vou disponibilizar para o mercado e... É mistério. Eu vou criar algumas outras situações aí que eu não posso falar ainda. Mas o curso de vendas eu posso falar, que vocês já estão sabendo que eu vou fazer mesmo. Então vai ter mais algumas outras coisas em paralelo. Ou seja, eu vou criar um pacote de produtos e serviços para atender o meu mercado, sem que seja consultoria e que eu possa fazer isso até na praia. Com o notebook assim, ó. É isso que eu quero. Agora eu quero que vocês me façam perguntas. Eu falei bastante coisa, eu quero perguntas para mim e para o Whindersson, daqui a pouco, pelo menos eu sei que o Whindersson tem horário. Eu não tenho hora, mas o Whindersson tem, que eu sei que ele tem. Então, eu quero perguntas para que a gente possa ajudar vocês. Eu quero que vocês saiam daqui com menos dúvidas e com um plano para vocês começarem a virar mais venda aí. Legal. Qual a melhor forma? Deixa alguém falar ou não? Eu falo. Você fala demais, Sivaldo. Brincadeira. Tá. Bacana, funciona legal, mas como que você lidaria com um time maior de venda, como é o meu caso? Que passa por Deus e o mundo antes de você fechar. Por mais que você tenha o cara já conhece, já tem toda a sua como é que chama? Já conhece a sua autoridade, tudo e tal. Como é que você lidaria com isso? Eu criaria esse mesmo processo automatizado. Eu criaria essa educação aí que você faz pelo e-mail. A mesma coisa que eu fiz, eu faria, só que eu entregaria parte disso numa comunicação automatizada. Ou seja, o lead, quando chega lá no finalzinho, ele já vai entender o que a sua empresa faz, como funciona, que dores elas resolvem. Ele vai estar indo para uma parte mais de será que isso funciona para mim? Porque, olha só, existem duas dores. Primeiro, várias preocupações de quem está sentado. Uma delas é, esse método funciona, que o Barbudinho está falando, ou da sua empresa? Funciona? É bom? Beleza. Qual é a segunda maior dúvida que qualquer cliente tem? Será que vai funcionar para mim? E aí, quando chegar nesse ponto, será que vai funcionar para mim? É onde eu sei exatamente o que você está perguntando, tá, Alan? Então, eu consigo ser mais assertivo. Você tem que ter um cara que entre no segundo momento. No momento em que o cara já entendeu como é que funciona alguma coisa da empresa, e aí ele entra conversando o cara para tirar assim, dúvidas e para falar um pouco mais do projeto, porque a tua solução ela está entregue numa escala de automação, certo? Você tem lá o e-book, o cara baixa, existe uma sequência de e-mails. Essa sequência de e-mails tem que responder essas principais dúvidas do cliente. Se for só uma sequência de e-mail informativa, mas que não quebra objeção, que não entrega valor, não adianta. Então, assim, sequências de e-mail que funcionam vão entregar conteúdos que quebrem as maiores objeções e vão entregar também estudo de casos de pessoas que implementaram e deu certo. Então, conteúdo de estudo de caso, conteúdo de quebra de objeção, ele é muito forte nesse início. É isso que eu ia falar para você, que eu acho que eu percebo que quando eu tiro para o cliente aqui, mostro... É óbvio que eu não abro tudo. Que nem eu já abri para você conhece qual a operação que eu tenho maior aqui. Uhum. Mas quando eu tiro isso para dos outros clientes, o que está sendo feito, da mesma forma que você passou aí,
rapidamente, graficamente, o cara capta rapidamente e ele fala, não, vamos conversar, vamos à frente, entendeu? Ele só não vai à frente quando existe, que nem esses dias eu tive numa grande franqueadora, ela falou, putz, gostamos muito, mas a gente está em momento de mudança, entendeu? Então essa pessoa tem que jogar ela dentro de um funil e tá jogando essa consideração para ela, para ela não te esquecer. Eu acho que é um pouco por aí. Né? Não sei o que você pensa, se seria isso ou não. Cara, o melhor funil, a melhor técnica que tem hoje de prospecção para esse tipo de cliente, eu tô começando a responder algumas dúvidas ali, que é sobre prospecção, é o seguinte, cara. É o bom e velho funil de consultoria que o Nathanael disponibilizou atrás. Que você joga uma dor, diz o que você resolve, e o cara coloca nome e e-mail para bater um papo contigo. Quando o cara bota nome e e-mail, você entra com uma apresentação de todo o teu escopo de trabalho. E você já ancora o valor de mais ou menos quanto custa essa consultoria. Com isso, você vai tirar todos os curiosos e você vai ver, o cara vai ver mais ou menos, para você entender melhor. Sabe essa primeira reunião que você faz direto e você repete milhões de vezes a mesma coisa? Essa sua primeira reunião poderosa tem que ser um vídeo automatizado logo após o cara pedir para conversar contigo. Porque você vai retirar essa primeira reunião que você faz com um monte de pangaré que não tem dinheiro. É que isso eu já corto, né? Quando eu já percebo que o cara já tem ali pelo e-mail, eu já, eu nem perguntei. Mas esse vídeo, ele não é só para cortar. Ele é uma coisa melhor. Ele é para qualificar. Também. E ele vai qualificar em 2 critérios. O que você vai fazer e quanto você vai cobrar. Essa qualificação é mais importante do que tirar quem não quer o teu serviço. Você tem que tirar 2 pessoas. Quem não quer o teu serviço e quem achou lindo, mas não tem dinheiro. Então você tem que fazer uma apresentação que reúna esses elementos. Você não precisa falar, olha, eu vou cobrar X. Mas você pode dar uma noção de mais ou menos qual é a variação do serviço. E aí você, ao invés de fazer 10, 20 reuniões por mês, você faz 1 ou 2, mas com 2 puta potenciais clientes. E aí você vai conseguir maximizar seu tempo para fazer outras ações para levar o cliente para ali. A avaliação, no caso, você já qualifica também, né, Marlon? Você já está qualificando o cara. De alguma forma, você está nivelando. Se ele topa ou não, ele já vai dizer. Quem lembra aqui da campanha do Nathanael, você tem mais um tempinho, só os velhinhos vão saber. Que era uma campanha que ele fazia o funil para você. Alguém lembra dessa sequência do Nathanael? Beleza, era isso. Era isso. Você, quando colocava o nome e e-mail, você já caía num vídeo, ele te explicava como iria funcionar, exatamente o que ele iria fazer e dava o valor. E isso vai te custar R$15.900. Vão ser 3 pagamentos de R$5.300. Eu lembro até hoje. Se você quiser, a ver essa campanha aí. Viu, Sivaldo? Se você quiser, coloca o nome e e-mail aqui abaixo e a gente sua reunião. Detalhe, tinha que pagar 300 prata para poder segurar a agenda do Nathanael para ele sentar e fazer a reunião. Ao final, ele te devolvia o dinheiro se você não quisesse. Se você quisesse continuar, ele abatia esse valor no final. E eu vou te falar uma coisa. Ele fechou vários roteiros. E ele ainda colocou, se o cara não gostasse, ele ainda pagava R$100 pro cara. Isso aí. R$500, sei lá. Tinha um valor desse aí. Você vai pagar 300. Se você gostar, eu vou abater no valor final. Se você não gostar, eu te pago R$500. Eu te devolvo os 300 e te pago mais 500 pelo seu tempo. A pergunta é, será que ele fechou? Eu sei que ele fechou na época. Não é isso, cara. Não é a quantidade de reunião que você tem que fazer. É a qualidade da reunião que você está fazendo. É a qualidade. Porque aí você pode estar perdendo seu tempo para gravar mais conteúdo, para trazer mais pessoas para esse funil. Também não adianta você fazer um funil e não criar uma estratégia de geração de lead para esse funil, né? Não adianta. Mais pergunta. Gente, todo mundo quieto. Ninguém pergunta. Eu já perguntei. Né? Eu vou falar sobre prospecção, já vou falar aí. Eu vou falar. Bom, vamos lá. A questão da prospecção, eu queria pontuar algumas coisas para a gente também, mas aí vamos lá. Mas pode começar. Embora. Eu só queria mostrar para vocês aqui, então, assim, o Marlon já tem, muitas das coisas que a gente viu aqui nas perguntas, né, Marlon? Tem o pessoal com muita dúvida, né, na questão da prospecção e no fechamento. Você já falou aí, pontuou muito bem também sobre o fechamento. E na prospecção também, algumas coisas que a gente tem feito que ajuda muito, assim, você se organizar num formato que você gerencia os seus leads, entendeu? Então,
eu tenho usado essa metodologia aqui, ó. Tá compartilhado para vocês? Tá. Sim, beleza. Sim. Então, assim, ou seja, a prospecção que você faz com o seu cliente, ele é um lead que tem que ser qualificado, preparado até abordar e fechar com esse cara, né? Então, você vai passar por processo de e-mail, vai passar por processo de ligação, você vai acompanhar isso em alguma forma. Ou seja, no mínimo, você tem que ter um pipe drive aí para você gerenciar isso, né? Para você controlar ali o seu fluxo, né? Do seu funil mesmo, em relação à prospecção que você está fazendo. E aí vem em relação à prospecção, por exemplo, aqui, ó, né? Você lança o seu lead aqui lá, claro que a escala é muito menor do que vai ser em relação ao projeto, mas você diz aqui, eu tenho 300, né? Em termos de meta, eu realizei tanto. Ok, foi mais, foi menos, você vai fazer isso. E você precisa qualificar isso, tá? Em relação qual que é a velocidade de você fazer a abordagem, a apresentação desse lead. Você teve contato, teve sucesso em poder falar com ele. E você metrifica isso. Agora, você vem para cá, por exemplo, e começa a pontuar com quem que você falou, quem é o cliente, qual que é o status, né? Aqui tem a qualificação de cada um dos status. Qual que é o status que está cada um dos que você falou, qual foi a data, qual é o horário, qualifica isso muito bem, para que você tenha visualmente o que você está tentando trabalhar, porque quem quer chegar no final do mês e falar assim, ó, mês que vem eu preciso ter uma meta tal de tantos reais de faturamento, se você não distribuir esses leads, você não tem faturamento. E a verdade é que muitas vezes a gente faz a coisa espeto de pau em casa, né? Você está falando, ensinando para o cliente fazer campanha, estratégia, planejamento e tal, e você não faz o seu próprio funil para a prospecção do seu cliente em si, que é o cara que vai pagar a consultoria. Então, de alguma forma, você tem que estruturar isso aqui, né? E você é o vendedor, você estrutura isso de uma forma clara. Aqui, ó, todas as demonstrações que você fizer e apresentações para o cliente, sejam presenciais ou não, pontua também isso de forma clara. E aí, ou seja, aquilo que foi realizado, aquilo que não foi realizado, você marca também, ou seja, não deu certo. Não deu certo, deu certo, consegui. Pontua isso muito bem. E aí você vai ter no final gráficos para você também saber quantos que foram realizados, quantos conectados, quantas significativas, né? E aí você tem, ó, até o horário, porque quando você marcou o horário lá, você tem os horários que os clientes mais atendem a ligação telefônica. Cara, isso é fenomenal, porque você começa a entender que horário que não dá conversão de atendimento, você não consegue falar com o cliente, você não consegue marcar uma reunião, você vai ter a ideia clara de como pontuar isso e ver o que converte melhor para você em termos de estratégia de vendas. E aqui você tem os percentuais baseados na sua taxa de fechamento. Então, as suas conversões têm que estar alinhadas àquilo que você quer ter como prospecção e resultado. Então, para você ter ideia, nos últimos, ó, de abril, maio, junho e estamos fechando julho. 4 meses, certo? Até aí, beleza? Ó, do faturamento zero a isso aqui que está aqui embaixo para vocês. Estão vendo aí? Tá dando para ver, gente? Sim, sim, sim. Ah, então beleza. Então tá lá, R$636 mil fechado, 3.722 transações. São dos eventos que nós fechamos de julho até agora, de abril até agora, nesses 4 meses, transacionados. Você sabe que evento, você faz evento que vai ser realizado em 2018. Evento que vai ser realizado no final do ano. Isso aqui é o que foi transacionado até agora só nesses 4 meses. E isso é um processo tirado do zero, que começou com a prospecção em fevereiro, para começar a nutrir leads e oportunidades dos clientes que a gente estava lançando a plataforma. Chegou até março, meio de março, ainda nada. Início de março já foi fechando os contratos, começando a entrar em vendas, e aí a coisa começou a ganhar escala e começou a ter conversões e resultados. E aí já entrou mais outras negociações nesse mês agora, que vai gerar já mais alguns milhões em transações até os próximos 3 meses. Baseado nas negociações que foram feitas com projetos que vão rodar mais de 80 mil participantes, com reality show que a gente fechou e muito mais. Então, assim, só para ver que controlar, metrificar, isso é fundamental. Você não tem como entender isso, entender persona, entender perfil de cliente, saber se esse cara é o mesmo perfil do cara que converte para você, se ele tem identificação com aquilo que você quer, se você não metrificar. Então, você tem que metrificar isso. Isso tem que ter
percentuais aí para você entender e trabalhar isso como estratégia. O quanto que eu tenho que colocar no topo do meu funil aqui de venda da minha agência aqui, que vai no final converter X para mim, baseado nas taxas que vocês têm. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria aproveitar e fazer até isso que vai até de conta com o que eu comecei até a fazer agora. Estudando um pouco mais de negócio, né? Que a gente estudou muito de consultoria, mas estudando um pouco mais de negócio. Então, eu vi algumas necessidades fundamentais para o negócio. Uma delas é exatamente nessa linha que você colocou aí muito bem antes. Eu preciso saber o seguinte, quantas prospecções foram feitas, como você colocou aí, quantas fecharam, né? E o mais importante, no meu entendimento, das que não fecharam, por que não fechou? Bacana. Aí você começa a ter o seu ideal customer, ou seja, meu cliente ideal. Você vai começar a identificar os caras que mais fecham e você vai partir para aquela persona que mais fecha e pronto, né? Isso aí. Então, assim, fantástico. Perguntar para o cara por que não fechou, que foi preço, foi abordagem, não acreditou. E aí? Então, é muito importante para o negócio você entender exatamente onde você está errando, para escalar. E aí você tem que nivelar, né? Você tem que nivelar isso mesmo. Tipo assim, o que eu quero como cliente para mim? Eu não quero um cara que me pague menos de tanto. Ok. É essa pegada aí mesmo. E essa questão que você falou, se você já tem quanto prospectou, quanto fechou, se não chegou na meta, então o que precisa melhorar, né? Então, eu preciso fazer mais prospecção, a grosso, né? Olhando mais prospecção para poder chegar no número de fechamento maior. Ah, tá, mas aí olhando bem eu não vou conseguir fazer nesse tempo, tá? Então, beleza. Por que não os que não fecharam, por que não fecharam? E aí tentar corrigindo. E aí você continua colocando a mesma quantidade no topo do funil, mas melhora a conversão. Fantástico. Vamos lá, deixa eu... Com relação a isso, eu já fechei venda perguntando por que o cliente não fechou, tá? Então, assim, isso tem que ser uma realidade do negócio de vocês. Pediu feedback na hora. Eu falei assim, eu mandei assim, olha, olá, fulano de tal, boa tarde, tudo bem? Para que eu possa melhorar a qualidade do meu serviço de atendimento e avaliar os pontos de melhoria, eu queria saber o que faltou para que a gente pudesse continuar, para que a gente começasse a nossa parceria. Pô, Marlon, me desculpa, cara, porque eu tive que viajar para fazer uma imersão, fiquei tantos dias fora, mas a gente vai startar na quinta-feira, tal, então vou marcar já a próxima reunião. Aí marcou a reunião, mas se eu não faço isso, caía no esquecimento, ele não iria me buscar e era mais um cliente voando, né? Então, isso aí é fundamental. Eu gosto demais de quando o Whindersson mostra essas coisas, porque eu sou totalmente... o Whindersson tá nesse polo, tá? E eu tô nesse. Ele é totalmente organizado, é o checklist, planilha. Eu sou totalmente modelinho, vai assim mesmo, ó. Não, eu não faço absolutamente nada disso. Então, mas eu controlo as pessoas que eu pego, eu anoto, eu acompanho para que eu possa fechar. Então, cada um tem que encontrar a maneira que dá certo. Eu tô com o checklist que eu tenho que fazer hoje aqui. E conforme... mas tá aí, cara. Mas tá aí, não tá? É o mínimo. Então, para mim só funciona se estiver na minha cara aqui, porque negócio de... Perfeito. Eu aprendi no Excel, eu montar e anotar, mas abrir todo dia e consultar eu não consigo. Então aqui fica me incomodando, eu faço. Agora, eu queria só abordar rápido algumas coisas de prospecção. Que foram, eu estava de novo olhando aqui as dúvidas lá vendo as perguntas. Eu vou te falar que 80% a 90% foi prospecção. Algumas fechamento e alguns botaram fechamento e prospecção. Exatamente. Existem zilhões, existem 1001 maneiras de se fazer Neston, encontre a sua. Cara, existem 1001 maneiras de se prospectar. Você tem que fazer aquela que melhor casa com o seu perfil. Tá? Aquela que melhor casa com o seu perfil, com o seu modelo de negócio. Eu vou citar várias aqui. Várias. Mas eu vou começar primeiro pelas que eu, Marlon, faço. Hoje eu vivo de indicação. Eu não preciso prospectar absolutamente nada para continuar vendendo. Esse mês, eu recusei mais de R$15 mil em serviço de consultoria.
Dentre esses 15 mil, 10 mil fechado. Fechado. Venda fechada, a pessoa só ia me pagar e dar continuidade. E aí, dessas pessoas, eu indiquei para algumas pessoas que estão mais próximas de mim e tem pessoas que já estão tocando o projeto. Cliente fechado. Eu falei assim, toma aí, vai que é teu. E um deles eu fechei ao vivo e a cores e passei. Então, teve coisas que eu fechei e passei, teve coisas que já estava fechado, eu só passei para a pessoa e fiz uma reunião de alinhamento junto com esse consultor e passei a bola para ele. Então, eu passei. Então, eu tenho muita indicação. Mas por que eu tenho indicação? Porque lá atrás eu fiz algumas coisas para captar e agora eu vou falar sobre a captação. As formas que eu mais utilizo de captação. Evento. Eu sou muito forte no presencial. Eu sou muito forte no presencial para captar novos negócios. Então, eu participo de evento. Que evento de marketing digital? Não, né? Não, né? Evento que tem coach. Se eu era o cara que estava no meio do coach, eu tenho que estar em evento de coach, não em evento de marketing digital. Então, de nada adianta você sair para ir para Evo, só ir para o Evo todo ano, se você não está indo para eventos que tem o teu avatar, pô. Peixe se pesca no mar. Tu tem que ir pro mar, cara. Qual é teu peixe? Qual é teu público? Ah, eu sou especialista em área de saúde. Cara, você tem que ir em congresso de médico. Aonde está seu cliente? Você não tem que ir onde está mais de... que adianta você ir em coisas de marketing digital que tem um monte de concorrente seu? Você vai vender para outro especialista? Você tem que achar o teu cliente, cara. Então, se você caça borboleta, você tem que ter rede para caçar borboleta, filhote. Se você caça peixe, é anzol e isca para peixe. Se é passarinho, você tem que ter lá aqueles alçapãozinhos, botar do lado de uma outra gaiola, se possível. Agora, o grande erro é que eu vejo a maioria dos consultores que não levanta a bunda da cadeira. Você tem um negócio para gerenciar. E se você é o comercial, você tem que ter as estratégias implementadas comercial. Então, eu vou dar vários exemplos. Aqui no Rio, por exemplo, eu moro no pior lugar do mundo de evento. No pior. E eu, do grupo de consultoria de WhatsApp, eu sou o que mais vou em evento. Eu não consigo entender como é que a pessoa que mora em São Paulo não vai pelo menos a um evento por semana. Eu não consigo entender isso. Ou, no mínimo, 2 por mês. Eu não entra na minha cabeça um negócio desse. Não entra. Uma pessoa que mora em São Paulo e não está fechando cliente, desculpa, é levantar a bunda da cadeira e ir atrás, filho. É falta de vergonha na cara. Eu estou no Rio de Janeiro. Sabe quantos eventos tem de marketing digital no Rio de Janeiro? 1 por ano. Chamado Dojo Summit. E aí tem um evento bem menorzinho, que é feito num restaurante, que é Dojo também de marketing digital. Então, eu não estou indo nesse evento porque eu não preciso de cliente. Eu não estou dando conta dos que eu estava tendo. Mas o que eu fiz? E aí tem um cara aqui no grupo, que é o Arlan, que estava comigo no evento. Teve o Dojo Summit no final do ano passado. E eu já sabia que ia ter. Eu fui mandar um depoimento meu pro cara. Pô, cara, esse evento mudou minha vida. Aí o cara falou assim, pô, Marlon, que legal esse depoimento. Cara, você daria um depoimento para mim no evento? Depoimento do evento. Falei, cara. Aí o Arlan tava lá. Aí, eu queria chamar agora aqui... Eu tava lá, né, Arlan? Eu queria chamar aqui um cara que tal, e que, pô, vem aqui, Marlon, falar aqui no palco, dar o seu depoimento do evento. Aí preste atenção no depoimento do evento. Olha, eu queria agradecer muito. Bom, meu nome é Marlon, eu sou cofundador da Sucesso Digital e hoje eu sou especialista em fazer profissionais liberais e coaches a venderem pela internet. Já disse o que eu fazia. Aí eu já mandei assim, mas nem sempre foi assim. A pessoa riu. Eu falei assim, olha, quando eu cheguei aqui ano passado, aconteceu isso, a minha vida estava assim. Aqui no evento eu vi que era possível e que a única coisa que eu poderia fazer para ganhar dinheiro era vender meu conhecimento. Eu peguei uma primeira cliente que era uma coach, eu fiz um lançamento para ela, improvisado. Eu peguei a estrutura do lançamento, apliquei no negócio dela e no primeiro lançamento dela, ela fechou 43 pessoas e botou no bolso R$25 mil. E por conta disso, até hoje, eu venho recebendo indicação de coach. Foi isso, Arlan? Exatamente. Sabe o que aconteceu? Eu desci do palco. O que aconteceu, Arlan? A mesa que a gente estava não parava de chegar a pessoa. Então... E depois eu perdi ele. É verdade. Não sei nem onde ele foi almoçar. Eu sei que juntou um monte de mulher, coach, e sumiu. Eu liguei para ele e ele falou, cara, já era.
Já tô em outro lugar aqui. Então, Aí assim, cara, a gente negócio vai. foi isso mesmo, foi Eu nessa fui com um linha. amigo, olha só, eu fui no mesmo evento com um amigo, eu não dei atenção pro amigo. Não, Não mas dá foi nenhuma bom, mesa. porque eu só peguei as migalhas que sobraram, entendeu? Mas ainda consegui fazer serviço lá. O Aquele Arlan período lá, tava igual peixe guia, né, Arlan? Só assim. só peguei migalha, mas eu acho que foram 9 contatos que sobraram lá. Acho que eu fechei um blog, eu não lembro agora, mas deu para pagar a conta naquele período, no final do mês, deu para pagar a conta lá. Então, assim, gente, foi um evento que eu investi R$300, mais a gasolina, e eu fechei mais de R$7.500 lá dentro. Num depoimento que eu dei. Então, eu usei a única oportunidade que eu tinha, que é um depoimento que durou 2 minutos. E eu encaixei ali o que eu faço e dentro do depoimento eu encaixei um estudo de caso. Então, meu irmão, é isso que você tem que falar. Não é você falar assim, não, eu trabalho, sou expert em vendas online, eu monto campanhas de monetização, aquisição, Paranauê A4. Cara, isso é tudo balela. Se você começar a falar isso, já desanimou o teu cliente. O teu cliente quer saber o seguinte, eu montei um lançamento, eu fiz um coaching grupo que a cliente faturou R$25 mil. Acabou. Acabou. Eu já tinha case, mas antes do case eu falei que eu sabia fazer isso. E quando eu tinha o case, eu apresentei. Então, eu faço isso várias vezes. Vou contar uma outra. Fui no evento Afiliados do Brasil. No mesmo dia do evento... Marlon, posso cortar você um minutinho? Manda. Eu tô querendo ser cortado, mas ninguém pergunta, eu tô falando. Dá um feedback pro pessoal. Alexandre, tem que ser bem assim mesmo, porque ele fala pra caramba, hein? Fala. Assim mesmo. Ele não desliga, não. É isso aí. Então, justamente nesse ponto que você estava comentando, o que você tem que chegar e falar para o cliente? Então, vamos lá. Vamos pensar na estrutura que nos foi ensinada, monta a apresentação, faz análise de presença online, não sei o quê, blá, 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 blá. Tá. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu aqui no meu escritório, eu com 2 clientes, né, os 2 sócios ali, e vamos lá, olha, tá aqui o site de vocês, não sei o quê, e comecei, olha, tem isso, tal, o pessoal já tava assim, né, e mexia para um lado, mexia para o outro a bunda. Na hora que eu cheguei, falei, pessoal, agora deixa eu mostrar o case, os caras assim, cadê? Meu, o que precisa apresentar. Qual foi o resultado que você entregou para o cliente? Os caras, na hora, acordaram, que eles estavam dormindo. Só, desculpa te cortar, mas só, não, assim, acrescentar. É isso. Se você começar a falar de integração, Infusionsoft, vídeo... O empresário não quer saber disso, cara. Eles querem alguém que resolva o problema. Então, o que você tem que fazer? Falar qual é o problema, qual é a causa e entregar a solução. Cara, isso o Natanael fala isso 48 horas por dia. E é só isso. É só isso que eu falo. Eu não falo de integração, eu não fico falando de página de captura, eu mostro a página de captura pronta. Aí, na hora que eu faço o alinhamento, eu falo, olha, é isso aqui que eu não tenho que montar para o seu negócio. Tal. Por que eu não... Agora vocês vão entender. Por que eu não tenho slide pronto? Porque eu não sei o que eu vou vender para esse cara. Se eu tiver um slide com a campanha de aquisição e eu vejo que o cara não tem potencial financeiro, ele não vai fechar depois um blog comigo. Porque ele já se encantou pela campanha de aquisição e eu não vou conseguir vender um produto mais barato. Se você mostra para o cara uma Ferrari, ele se anima na Ferrari, você não vende nenhum carro que não seja depois uma Ferrari para esse cara. Perdeu a venda. Então não adianta você mostrar uma coisa um passo além. Você tem que mostrar o passo que o cara está no momento. E aí, voltando para prospecção. Eu fui no evento Afiliados Brasil, no mesmo dia estava tendo assinatura de um livro de Jerônimo Temel. E Jerônimo Temel é o coach dos coaches. O que eu fiz? Larguei para lá as apresentações do Afiliados Brasil, peguei um metrozinho, fui lá para a assinatura do livrinho do Jerônimo Temel, plim, e lá, no final, os coaches se reuniram e foram jantar. Adivinha para onde eu fui? Jantar com os coaches. Tinham 15 coaches numa mesa e um cara do marketing digital. Eu. O que você acha que aconteceu? Eu saí de lá com R$7.500 debaixo do braço para o Rio de Janeiro. E um de vocês de São Paulo poderia estar lá e não estava. E quem levou para casa fui eu, porque eu saí do Rio e fui lá para isso.
Desculpa estar tocando no ferido do pessoal de São Paulo, porque eu acho que, desculpa falar, mas 80% da galera daí é muito devagar. Entendeu? Marlon, outra coisa que eu acho que também assim, a gente tem que aprender na área de negócio é que, assim, cara, a gente tem que parar de dar desculpa, entendeu? Tem que parar de dar desculpa. Ah, não, é porque eu não tenho autoridade, ou é porque eu não tenho case. Sempre a gente inventa uma desculpa para o insucesso. Velho, manda bala nesse negócio, dá um jeito, rasga, entendeu? Não chupa mel não, masca a abelha, paleta o dente com ferrão, gospe marimbondo, mas sai venda. Vou dar outra prospecção aqui, que é ridículo de fazer. Vou dar outra prospecção. Tem um camarada que não está aqui agora, eu vou citar ele, ok? Eu não vou falar dos resultados dele, tá? Mas eu vou falar só o que a galera já sabe. O Peterson pegou a campanha de coach, fez para ele captar coach. Botou na internet, ele teve que desativar, porque ele não dava mais conta de pegar cliente. Ele fez a campanha de coach para ele na internet. Página de captura, aí tinha um videozinho explicando qual era o processo, que para agendar, a pessoa agendou com ele. Eu conheço o resultado dele, eu só vou falar do que ele divulgou. Ele, num mês, fechou 3 de 5 mil, igual a 15 mil reais. E ele desativou. Ele passou desse resultado, mas o que ele divulgou de 15 mil, eu acho que já seria mais do que suficiente para o Sivaldo, o Marcos, o Carlos Soto, para a Elisângela, para o Vicente. Para a maioria que está aqui, 15 mil já resolveria grande parte dos problemas. Resolveria? Aí como é que ele prospectou? Ele fez aquilo que ele disse que sabia fazer para o coach dele. Você diz que sabe fazer, mas você não faz para você. Eu não confio numa pessoa dessa. Aí sabe como é que ele vendeu? Tá vendo tudo isso aí que você chegou até mim? Então é isso que eu vou fazer pra você. Fica ridículo você captar cliente. Aí por que você não faz pra você? É porque eu não sei se vai dar certo. Porra, tu quer vender isso cobrando 5 mil? Porra, então não tem congruência. Entendeu? Os caras que chegam em mim e falam assim, mas como é que você capta? Cara, hoje eu vivo de indicação porque eu dou resultado. E aí, quando você dá resultado, a pessoa que foi feliz, por exemplo, uma pessoa que acompanha tem 2 anos, ela já saiu no R7, no G1. Hoje, ela é uma pessoa que trabalha, faz coach em horário parcial e tem mês que ela bota 30 mil no bolso, 20 mil, 60. Mês passado, ela bateu mais de 60 mil, que foi o maior faturamento dela ano, e eu fiz 2 ações para ela. E ela me paga aí, tipo, 3, 4, 5 mil e bota 60 no bolso. E aí? Tá ruim? Aí, quando eu mostro o case, irmão, qualquer um paga. Agora, quando você não tem case, você mostra como fazer e utiliza os cases dos colegas. E lá no grupo tem vários cases desses. Eu mesmo sou um dos caras que bota um monte de case. Entendeu? Eu sou o cara mais amado e mais odiado do grupo, porque eu falo o que tem que ser dito. Eu não vou ficar aqui não, mas sabe o que acontece? Veja bem. Não é veja bem. Ou você toma uma atitude, ou você assume que você tem que vender, porque senão a tua família vai passar necessidade. E sabe quando a chave virou, Sivaldo? Eu vou te falar quando a chave virou. Quando eu tinha R$12,05 no bolso, um sócio meu me tirou de uma sociedade onde eu não tinha nenhum site, blog, nada. Eu comecei tudo que eu tenho hoje, sabe como? Pegando o cartão emprestado da minha cunhada para comprar o meu domínio, para pagar com 30 dias, e eu arrumei uma hospedagem que era os primeiros 30 dias grátis, e eu tinha 30 dias para botar, em 30 dias que botar meu blog no ar, escrever meus artigos e começar a prospectar meus artigos para pegar meus primeiros clientes. E foi assim que eu peguei a primeira cliente. Que eu fiz uma campanha de coach, que eu fiz a ganhar 25 mil reais, e a partir daí minha vida ficou maravilhosa. Em 30 dias. Então, o que acontece? Quando a necessidade é forte, você tem que se colocar em ação. Agora, eu vejo muitas pessoas que perdem muito tempo com coisas lindas, muita firula e pouca atitude. Então, eu já tive uma financeira, eu fui para São Paulo com um financeiro, voltei de lá com R$7.500 no bolso. E depois desses clientes de lá, eu fiz mais R$7.500 com o mesmo cliente. Então, de São Paulo, gerou 15 mil reais para o meu negócio, só de São Paulo. Do Dojo, gerou na época R$7.500 de negócio e depois eu tive mais indicação de lá. Então, em 2 eventos, eu botei quase 30 mil reais no bolso. De 2 eventos. Então, eu ensinei algumas. Ah, mas olha aquele esquema de ligar para a empresa e fechar. Tem um monte de erro fazendo assim e está fechando. Então, existem várias. Eu preciso ir. Eu também. Marlão, foi top, cara. Um abraço para vocês todos aí. E acho que acrescentou muito.
contribuição sua também, Marcos. Eu vou ficar mais 10 minutos tirando dúvida. Quem não tem dúvida... Perfeito. Ó. Valeu, Eu vou ter que estar indo também. Obrigadão, valeu, gente. Ô, Alexandre. Obrigado pela força, viu? Valeu Só pela gente planilha, boa aí, tá? Obrigado. Um abraço para vocês todos aí, gente. Até mais. Valeu. Valeu. Qualquer coisa pode me chamar aí no Zap e tal, estou à disposição. Tá? Eu vou parar de gravar agora, porque esse conteúdo tá mais do que suficiente. E aí, a partir de agora, quem tiver dúvida, quiser me sugar mais um pouquinho, pode aproveitar aí. Show de bola. Um abraço. Valeu, gente.